E agora eu passo a palavra para o professor Andrei. Professor, mais uma vez eu lhe agradeço por aceitar o convite do Departamento de Matemática, Estatística e Informática. Então, pode começar. Obrigado, Galef. A honra é minha de ter recebido esse convite do professor do departamento. Em particular, é uma grande honra pelo fato de eu ter sido formado pela própria UEPA, né? Então, eu acho que um bom filho a casa torna. Então, acho que esse convite aí é muito importante para a gente estar participando e estar trazendo um pouco do que a gente trabalha, um pouco do que a gente conhece para os alunos. Acho que o professor já deve ter mostrado aí na apresentação. Eu trabalhei por um certo tempo na UEPA, vivi metade desse parazão enorme aí, conheci boa parte dos campos da UEPA, então é bom a gente estar por aqui trabalhando de novo, voltando e tentando ajudar um pouco com o conhecimento que a gente tem adquirido aí, certo? Bem, pessoal, eu vou fazer essa apresentação desse curso de Python, mas eu também não vou direto ao ponto de querer apresentar como é o programa agora, não. O que a gente vai buscar fazer primeiramente? Eu vou buscar tentar fazer vocês entenderem o porquê que esse Python ele é tão importante e quem trabalha hoje em dia, quem já ouviu falar, quem já leu algum artigo da área de estatística, quem já leu algum artigo de área de ciência de dados ou alguma coisa do tipo, entendeu por que esse programa ele é tão falado e que ele está tão na moda hoje, né? É um programa relativamente novo em relação aos outros demais, né? Eu não sei precisar para vocês a data que ele foi inventado, mas eu vou apresentar um pouquinho de como que ele foi criado e um pouco de que essa realidade aí, a realidade de um criador de um programa, ela não é só para uma pessoa que já tem anos e anos de experiência numa programação. Você que está me assistindo agora pode, inclusive, estar pensando em fazer uma coisa nova e eventualmente ganhar aí muito dinheiro com isso, ganhar muita experiência, produzir uma patente para si ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então eu vou aqui compartilhar a minha tela. Deixa eu ver o negócio aqui, não é essa janela. Quero compartilhar essa janela aqui. Tá. Espero que todos estejam vendo essa tela, que é a iniciação ao Python. Pequeno slidezinho. Eu não vou procurar não me segurar muito nesse slide, mas é mais para uma motivação para o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O porquê programar. Primeiramente, o porquê a gente deve programar. Alguns de vocês já podem ter visto programação na graduação, nos cursos que estão participando, se você é da matemática, se você é da estatística. Mas o porquê programar? Primeiro, eu costumo dizer que você programar é você transferir um monte de conta, um monte de rotinas que você vai repeti-las para o computador fazer. Hoje, a gente tem duas coisas que você pode fazer. Ou você pode se perder fazendo um monte de conta repetitiva, ou você pode ser a pessoa que pensa e manda o computador fazer um monte de conta repetitiva para você. É para isso que vai servir a programação. Basicamente, para a área de estatística e para a área de matemática, que são as duas áreas que eu tenho um pouco mais de experiência, é isso que a gente faz. A gente procura fazer com que o computador simule situações para a gente, situações que do mundo real elas não são, às vezes, muito palpáveis, ou a gente usa o computador para fazer essas contas muito repetitivas. Sei lá, o que seria esse muito repetitivo? Às vezes você precisa representar um experimento 1 milhão de vezes para ver se esse experimento realmente convergiu. Se ele vai para algum lugar, se ele se concentra em algum lugar. Então, para isso, a gente usa o computador. Você não vai ficar lá, às vezes, sei lá, você está fazendo um TCC lá, você não vai ficar lá repetindo a conta 1 milhão de vezes. Primeiro que você tem um grande erro, uma grande possibilidade de errar essa conta, pelo fato de que você é um humano, a sua mente vai cansar, e pelo fato de que você não vai ter todo esse tempo para fazer 1 milhão de vezes uma conta. Então, a programação ela serve para, pelo menos dentro da área que a gente está trabalhando, ela serve para essas duas importâncias aí. Uma é você simular uma situação que no mundo real é muito difícil de você simular. Eu posso até dar um exemplo para vocês de uma pesquisa recente que eu fiz,
que foi a modelagem de um semáforo, em que nós precisávamos, pela lei dos grandes números, que é uma lei que você precisa repetir os experimentos numa quantidade muito grande de vezes, nós precisávamos fazer a repetição de uma simulação de um semáforo, uma possibilidade muito grande de vezes. Só que assim, eu precisava, por exemplo, só dar um pequeno exemplo aí, precisava de várias quintas-feiras para saber como é que funcionava aquele sistema naquele semáforo. Como é que funcionava o fluxo de veículos naquele semáforo. Agora, imagina, se eu repetir 100 vezes, eu ia precisar de 100 quinta-feiras para saber como é que aquele semáforo funcionava. Então, o que a gente fez? A gente pegou, adaptou a situação daquele semáforo para uma situação de dentro do computador. Nós criamos lá um algoritmo, conseguimos repetir e tivemos o resultado da nossa pesquisa. Quem tiver aí a curiosidade de saber qual foi o resultado, a gente fez a publicação dessa pesquisa no Congresso Latino-Americano de Probabilidade Estatística, que é o CLAPEM. Está lá nos anais, lá o nosso artigo. Quem tiver essa curiosidade, vocês podem estar procurando lá. Ou então está falando comigo aí nos meus contatos que o Galef vai deixar por aí com a gente, tá? Então, foi o que a gente diz. Criar métodos computacionais para solução de problemas como automatização de serviços, desenvolver cálculos de maneira mecânica. Eu esqueci da parte de automatização de serviços, mas todos os sistemas que a gente usa hoje, principalmente um dos mais conhecidos hoje em dia é o Cigar, ele é feito com base de programação, tá? Então, esses sistemas estão todos feitos dessa forma. Solução de problemas científicos por meios computacionais, como aproximação de raízes de funções, simulação de fenômenos físico-químicos, tá? Essa aproximação de raízes de funções, você pode usar um método de cálculo numérico que a gente tem vários métodos. Um deles é o Newton-Raphson, você tem o método da abscissão, tudo isso é feito por programação hoje em dia. Você faz à mão? Faz. Mas pelo computador, se você faz a rotina direitinho lá, você aperta um botão e ele te dá a raiz de uma equação lá tão grande quanto você queira lá pelo método, de uma maneira bem simples e rápida. Desenvolver web, inteligência artificial, banco de dados e outras inovações que vem ganhando espaço no mercado de trabalho. Tá? E, como eu disse, ganhar dinheiro para me sustentar. Hoje em dia, pessoal, a gente tem cursos técnicos que trabalham com programação e esses técnicos ganham muito bem, relacionado justamente porque eles automatizam rotinas. Às vezes, se você patenteia uma rotina que ela é muito importante, as empresas às vezes são obrigadas a pagar royalties para vocês, então tem como você ganhar muito dinheiro com isso, tá? Pode ter certeza disso. Então, e aqui eu trago um dado para vocês que é muito importante para vocês entenderem o quanto que as coisas funcionam hoje em dia. Dados da Associação Brasileira das Empresas de TI, da Brascom, revelam que a área deve criar 420 mil novas vagas de emprego até 2024. Vocês notam que tem meio que um pouquinho antigo esse slide aqui, né? Que a gente já está em 2024. Quando eu criei esse slide aqui, ele foi em 2022, tá? Então, tem em torno de 2 anos aí que eles fizeram essas projeções. E dessas 420 mil vagas que precisariam de programação, 150 mil não seriam preenchidas. Foi a forma com que eles fizeram uma aproximação, fizeram aí uma previsão com um certo tempo, com um determinado modelo, e viram que não é que você não tenha emprego nessa área, às vezes você não tem a qualificação para essa área. Tá? E a gente, como licenciado, às vezes como estatístico, a gente consegue essas vagas. Eu já vi muito estatístico trabalhando em outras áreas em que tu precisa do bacharelado, mas que você usa bastante a questão da programação. Você precisa do olhar estatístico, mas que se você não sabe programar, você não vai para lugar nenhum nessas áreas. Então, aí são 150 mil vagas que estão hoje esperando por você por aí. Tá? Aí eu fiz esse slidezinho aqui. São mais curiosidades esses slides. Eu não vou falar tanto deles aqui. Por que são curiosidades, né? Eu estou mostrando aqui para vocês 7 pessoas que ficaram muito ricas com
com programação. Tá? Todos esses cidadãos aí criaram esses programas que estão entre parênteses, o Summary, o ForSnaps, o Lazy Husband, o Minecraft, o TikTok, todos eles criaram com base em programação. E todos, talvez você não conheça a maioria deles, né? Eu acho incrível uma historinha que é bem legal, é desse Ethan Dugan. Quem quiser procurar aí, eu não vou me estender aqui também. Quem quiser procurar aí por curiosidade, saber o que é esse aplicativo Lazy Husband, quem sabe um pouquinho de inglês sabe o que significa, né? Marido preguiçoso, né? Vocês já devem entender aí mais ou menos o que é esse aplicativo. Mas ele ganhou muito dinheiro com esse aplicativo. Tá? Se der, depois eu vou até mandar para o galera também deixar aí nos comentários fixos aí algumas dessas curiosidades do que são esses aplicativos, tá bom? Mas as pessoas que ganharam muito dinheiro, o TikTok, você pode não precisar nem eu falar, né? Que a pessoa ganha muito dinheiro criando TikTok. É uma das redes sociais aí mais utilizadas hoje em dia, tá? E quem foi o criador do Python? Foi esse rapaz simpático aí, o Guido van Hansum, tá? Ele criou o Python há alguns anos atrás com o objetivo de criar uma linguagem que ela seja simples e clara e relativamente fácil de lidar. Por que eu digo relativamente fácil? Porque eu sei que vai chegar uma hora assim que as pessoas, quando você adentra na programação, você vai meio que se aborrecer um pouquinho com o programa. Às vezes a gente não se toca para um pontinho, um ponto e vírgula, alguma coisa assim que a gente pôs de errado no programa. Mas o Guido, ele procurou fazer um programa de uma forma bem clara e concisa para que você consiga fazer essa programação. E o que tem de diferente nele? A gente vai ver no nosso curso, tá? Ele tem muitas rotinas implementadas, vocês vão ver que tem umas rotinas prontas já, que você não precisa construir mais nada, você só precisa dar o comando e ele vai resolver o problema para você. E outras vantagenzinhas aí que a gente está falando agora, né? Ele tem uma linguagem elegante, simples e clara. Tá? Tem muitas coisinhas que vocês vão ver que são bem intuitivas de se aprender. Fácil de aprender e os resultados mais que imediatos. Né? Dependendo muito também do tipo de código que você está construindo, se o seu código é bem otimizado, bonitinho, e se vocês vão ver aqui se a sua internet ela é boa, você vai conseguir que o resultado seja imediato. Tá? E quem é que usa o Python? Vai ser só eu, só o Andrei que usa o Python? Só o professor fulano que usa o Python? Não. Vê se vocês conhecem aí essas empresas. A Google, a Yahoo e a Globo.com. Tá? Nós temos 3 empresas que o código-fonte delas é baseado em Python. Tá? 3 das maiores empresas do mundo aí, digamos assim. E a NASA e você, quando você terminar esse curso. Né? A NASA também, muitos dos engenheiros e estatísticos da NASA utilizam o Python. É como eu disse, o que você vai estar aprendendo aqui é uma linguagem que ela é moda hoje no mundo. Eu, infelizmente, não trouxe os dados estatísticos para vocês, mas, enfim, né? Qualquer Googlezinho aí resolve isso daí. E é onde que a gente faz as aplicações disso? Em orientações de objetos, é muito simples você trabalhar com objetos em Python, tá? E a principal aplicação de Python hoje em dia é uma coisa que está muito na moda em estatística, que é na análise numérica no âmbito matemático e no Big Data no âmbito estatístico. Big Data é você trabalhar com uma base de dados muito grande hoje em dia, né? Então, você tem essa aplicação hoje em dia aí na Big Data com a Machine Learning, que está completamente na moda, uma área muito fervorosa hoje em dia aí também. Tá? E no nosso terceiro dia, a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês a respeito de uma biblioteca chamada NetworkX, que ela é uma biblioteca que trabalha com dados complexos, dados de redes complexas, que vocês vão ver que é completamente aplicado ao nosso dia a dia, aplicado a redes sociais, a propagação de fake news, esse tipo de coisa que está muito na moda hoje em dia. No caso das fake news, infelizmente, está na moda fake news, né? O Python, ele é um programa livre. Quem já estudou um pouquinho de filosofia da computação aí, você tem 2 tipos de programa. Você tem os programas da forma Windows, né, que ele tem lá todas as suas legislações para ser instalado e tudo. E você tem os programas livres. Os programas livres, inclusive, você pode mexer no código-fonte dele.
O Python ele tem a própria plataforma dele, que é essa daqui que vocês estão vendo, tá bom? E ela é muito simples de ser instalada. Basta você baixar o setup dele aqui. A versão mais atual do Python é a 3.12.3. Você vai ter que baixar o setup, que é onde o programa vai rodar, tá? Que é esse daqui, basta você baixar ele vai baixar o instalador, você faz a instalação e ele vai preparar o cara com as ferramentas por trás para você para fazer rodar o programa, tá? Algumas pessoas gostam de rodar no próprio console do programa, mas outras gostam de usar uma interface. O que é a interface? Hoje em dia, esses programas mais novos eles estão usando uma interface de estúdio. O que é essa interface de estúdio? É uma interface que você tem todas as saídas do programa numa mesma visualização. Tá? Vocês vão já ver um exemplo daqui a pouquinho que eu vou mostrar qual é a interface mais usada do Python hoje em dia. Tá? Então, você tem duas coisas para você instalar o Python. Você tem o compilador, que é esse que você vai baixar nesta página aqui, e você tem a interface. A interface você vai baixar aqui, no JetBrains. Tá? Que a mais utilizada é essa daqui, que é o PyCharm Professional. Tá? Ela está bem aqui, ó. Eu acho que dá para ver direitinho. Você vai programar bem aqui e vai fazer aqui a questão dos arquivos que você vai compilar e tudo. Tá? Por que eu não vou mostrar para vocês aqui? Porque a gente vai fazer o nosso curso no Google Colab. Tá? Mas quem quiser baixar o programa, ou eu, em particular, não aconselho a baixar o programa. Se você quiser fazer o offline, você pode fazer. André, a minha internet não é muito boa e tal. Tudo bem. Você pode baixar e fazer lá que vai rodar tudo direitinho. Mas hoje, eu já usei, inclusive, eu acho que foi esses dias que eu desinstalei o PyCharm e o Python do meu computador offline. Hoje eu estou usando muito mais a questão do Google Colab. Você tem o que eu vou já mostrar para vocês, tá bom? Mas as mesmas coisas que a gente vai fazer no Google Colab, você pode fazer no PyCharm tranquilo, tá? Só que o que vai acontecer? No PyCharm, a gente vai aprender a instalar bibliotecas. Você vai precisar que essas bibliotecas sejam instaladas, tá? É como eu disse, como ele não está aqui no meu computador, depois eu vou dar um jeitinho de colocar mais ou menos para vocês um caminho de como é que faz essas instalações. A gente pode também deixar no comentário fixo lá do vídeo. Mas aí você vai precisar instalar, porque se você não instalar a biblioteca, os comandos daquela biblioteca não vão funcionar, tá bom? Então, você baixa o setup, instala o setup do compilador e depois você baixa o PyCharm. O que é exigido para você baixar o PyCharm? Tem duas coisas, ainda tem essa pequena chatice aí. Você precisa fazer uma conta no JetBrains, você vai usar um e-mail lá e fazer uma conta para você baixar. Ou você tem duas situações. Ou você baixa e usa por 30 dias grátis e depois paga uma pequena taxa, ou você simplesmente pode usar o seu e-mail institucional, inclusive. Aí eu consegui baixar pelo e-mail institucional da UEMASul. Tá? Então tá lá, o dia que eu quiser baixar de novo, eu posso baixar. Ele vai criar uma conta para ti, porque ele vai querer que você baixe, mas ele vai querer saber quem é você, digamos assim, que está usando o programa, tá certo? Isso faz parte da filosofia também da ideia de quem criou ali o PyCharm. Aí você tem aqui para o Windows, para Marcos e para o Linux, ok? Muito bem, então vamos fechar aqui. Isso daqui era... Não, eu vou mostrar de outra forma para vocês depois. Vamos lá. Isso aqui também não. Muito bem, então aqui a gente tem o ambiente do Google Colab. O que é o ambiente do Google Colab? O Google Colab, ele é uma interface que você consegue fazer a programação dentro da nuvem, tá? E como é que essa programação ela é feita? Ela é feita online, você precisa estar conectado à internet, e ela não é feita no seu computador. Não adianta você pegar assim e falar, André, eu vou comprar 7 processadores e 7 colocar em série e vou usar o Google Colab. Não vai adiantar nada. O Google Colab, ele não roda o programa no seu computador. Ele roda o programa no computador da Google. Tá? Então,
Essa aqui é uma das vantagens. Você tem lá um computador super potente. A desvantagem é que você tem muita gente que deve estar fazendo isso ao mesmo tempo também, mas é um computador super potente que vai estar rodando lá, tá? Então, essa é a interface do Google Colab. E como é que você entra? Basta você pesquisar aqui, né, Google Colab. Aí ele vai aparecer essa situação aqui. Você precisa estar logado na sua conta Google, obviamente. Aqui estão todos os notebooks que eu tenho feito, né? Aí aqui, quando você clica aqui, ele vai para a interface do Google. Aí você pode criar aqui um novo notebook. O que é um notebook, né? Porque é uma coisa que a gente usa tanto que a gente às vezes acaba esquecendo de explicar. Um notebook ele é uma sequência de células de comando como essa daqui que eu estou mostrando para você. Qual é a vantagem de você usar notebooks como esse daqui? É que você consegue guardar informações, você consegue guardar códigos separados um embaixo do outro, e você consegue separar esses códigos rodando de um por um deles. Vocês vão ver que eu vou apertar bem aqui, eu vou rodar só essa célula. Eu vou apertar bem aqui, eu vou rodar só essa célula. Tá? Mas da feita que eu rodei a segunda, ele vai entender que para trás eu tenho todas as outras também. Tá? Então, tudo que eu já rodei para trás vai valer para frente. Tá bom? Então, se, sei lá, eu chamei essa variável x3 aqui, eu tenho que chamar de outra coisa aqui, porque se eu chamar x3 pode até dar um confronto dele não entender o que é o que. E vai atualizar aí e vai jogar fora a variável que está para trás. Tá bom? Muito bem. O que a gente tem aqui no Google Colab? Como eu disse, a gente tem essa interface aqui. Aqui você abre um novo notebook, você cria um novo notebook. Aqui você abre algum, você pode baixar, inclusive, esses notebooks e enviar. Fazer um upload de um notebook que você já tenha baixado, você pode puxar ele para a nuvem também, tá? Aqui você faz o download dele, você tem duas opções de download dele. Você pode baixar ele como no formato que você clica nele e ele vai abrir na internet, que é o formato do EDEG, no caso aqui, tá? Então, nesse daqui você vai baixar no formato de internet, e esse daqui você vai baixar no formato de Python mesmo. Ele vai ser um arquivo Python mesmo, tá? Que você vai conseguir, inclusive, rodar no próprio Python embaixo, tá? Aqui você salva dentro mesmo. Eu vou fechar esse daqui, vou colocar esse bem aqui, que já tem algumas coisinhas prontas dele, tá? Bem, aqui você edita, você tem alguns comandozinhos bem intuitivos, né, do que se fazer. Você seleciona todas as células, você corta uma célula por seção, você tem como substituir em algumas células, se você quer só copiar de uma célula para outra, e sei lá, trocar lá um A1 por A2 em todos, você tem como fazer isso, localizar e substituir. Algumas configurações de notebook, o que você vai ver na tela, né, você tem como fazer isso também, inserir células e tudo, e o ambiente de execução. Tá? Executar tudo, você pode executar todos os notebooks, você não precisa só executar de célula por célula. Você tem aqui as teclas de atalho também que a gente explica. Então, observe essa primeira célula aqui. Que tipo de entradas e variáveis que a gente tem no Python? Tá? Você vai dar comandos para o Python escrevendo. As pessoas podem pensar assim, é muito difícil, não sei o quê. Não, você dá comandos toda hora para o computador. Só que você dá comando com Enter, você dá comando com mouse e assim por diante. Aqui você vai dar comando escrevendo para ele. O que você precisa é saber a forma com que você escreve. E aqui entra uma coisa que se alguém aí já foi um dia meu aluno, sabe que eu sou uma pessoa que sou muito metódico com notação matemática. Então, aqui eu gosto de dar programação justamente por isso, porque a programação explica o porquê que a notação matemática é tão importante. Vocês vão ver que tem coisas que, se você não faz da maneira exata, na notação correta, o Python não vai entender. Tá? Você tem que explicar para ele da forma mais correta. Um professor meu dizia que o computador ele é burro. Você que vai mandar nele. Você tem que mandar da forma certa, porque ele não vai entender, ele só vai entender as coisas que você manda. Tá? Então, entenda dessa forma aí. Bem, então nós temos vários tipos de variáveis no Python. Tá? A primeira variável que a gente tem é a variável inteira, que em geral a gente vai usar ela para contagem, para você controlar o quanto que você quer as repetições no computador.
E para outras ferramentas importantes que vocês vão vendo no meio do caminho aí. Vai ser muito importante para a gente definir o que são essas variáveis inteiras no meio do caminho. Tá? E como é que você atribui uma variável? Como é que você aloca essa variável dentro do computador? Você aloca com o igual mesmo. Não tem muita coisa muito difícil de se fazer aqui, não. Então, você tem que dentro da variável x1, dentro do espaçozinho da memória lá que o computador vai guardar para isso, você vai guardar o número 3. Tá lá em bits, aquela coisa toda. Você vai guardar o número 3. E ele vai dizer, olha, daqui para frente, tudo que é x1, eu sei que lá dentro vai estar o 3. Você vai poder alterar esse x1? Vai. Mas você está guardando o 3 lá dentro. Tá? Que é um número inteiro para ele. O x2 para a gente vai ser o quê? Vai ser um ponto flutuante. Mas o que é um ponto flutuante? O ponto flutuante ele é a representação computacional de um número real. Tá? Você tem aqui o 2.3. Eu posso colocar aqui mais coisas do tipo 2.3, 5, 6, 9, 8 e por aí afora. Tá? E qual é a vantagem desse ponto flutuante? Qual é a diferença dele para o número real de fato? É só a forma com que o computador aloca ele na memória. Tá? Ele entende isso daí como sendo casinhas de números inteiros. Isso não vai ser tão importante a priori para quem está começando a aprender Python agora. Tá? Nós temos as strings. O que são strings? Strings são valores que muitas vezes a gente vai usar como valores lógicos. A gente não vai usar eles como valores numéricos. São valores que não são numéricos. Você pode usar como valores lógicos, pode usar como nomes e por aí afora. Tá? Existem métodos computacionais, inclusive, que servem para você analisar esse tipo de variável string. Então, se você quer lá alocar um EPA, um curso de Python, alguma coisa dentro do computador, você tem como alocar também. Fique bem atento à sintaxe. Se você colocar dessa forma, nota que ele não coloriu o EPA, então olha o que vai acontecer. Primeiro comandozinho mais simples que a gente vai aprender aqui, como é que a gente printa as coisas na tela? Como é que você põe? Se eu rodar sem esse comando aqui, sem o print lá, olha o que ele vai fazer. Eu vou apertar aqui, e deu um pequeno erro. E qual foi o nome? Qual foi o erro? Ó, o nome, o EPA, não está definido. Ele não entendeu que você quer uma string. Ele entendeu que você está dizendo que é o nome de algum comando. Por quê? Porque eu não coloquei esse comando entre o quê? Entre aspas. Tá? Agora, olha o que vai acontecer. Agora ele rodou. Olha aqui o certinho do lado. Então, ele rodou o programa. Pô, mas André, ele não colocou nada para mim. Ele não printou nenhuma dessas variáveis aí, porque você não pediu para ele printar. Então, você vai lá usar o comando print. E eu vou pedir, por exemplo, ele printar a variável x1. E eu vou pedir, eu vou logo ensinar essa parte que é bem simplesinha. Eu vou pedir para ele printar bem do lado a variável x3. Tá? Eu podia ter pedido só x, não posso, mas eu vou colocar as duas uma do lado do outro que a gente vai logo aprendendo esse pedacinho aí, tá? Então, olha lá o que ele vai fazer agora. Ele printou a variável 3 e printou a variável EPA. Agora ele entendeu, vê que ele não deu a mensagem de erro. Tá? Então, ele printou as duas variáveis aí dentro do consolezinho aqui, que é onde vai sair os dados. Tá? Se eu mudar aqui, eu posso mudar, por exemplo, para x2. Ele vai mudar o EPA. Ele já não colocou mais o EPA, ele colocou o ponto flutuante que eu tinha colocado bem aqui. Tá bom? Se eu apertar o x aqui, ele some. Beleza. Outra coisa importante aqui que nós temos. Assim, por questão de gosto mesmo, eu gosto muito de listas. Eu gosto muito de guardar coisas em listas quando eu estou programando. Tá? E a variável x4 é justamente as listas. O que é uma lista? Ela é um conjunto de dados organizados dentro do computador, tá? E como é que é organizado? Por exemplo, aqui eu tenho o 1 alocado na posição 0, lembrando que o Python, diferente de outros programas, ele começa com a contagem no 0. Então, esse daqui é o x4, o 1 é o x4 0, o 2 é o x4 1, o 3 é o x4 2, e assim por diante. Ele vai até aqui o x4 5. Então, ele começa no 0 e termina no 5. Tá bom? Ele não começa de 1.
Então, vou pedir aqui, ó, por exemplo, se eu pedir para ele printar o X4, olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar a lista toda. De 1, 2, 3, 4, 10 e 9. Se eu pedir para ele printar, agora eu quero pedir para ele printar, eu não quero todo o vetor, eu quero um carinha do vetor só. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele printar o X4, 0. Ou seja, eu estou pedindo para ele printar o X4 entre colchetes 0. Tá? Então ele vai printar quem? Só o número 1, que é o primeiro elemento da lista. Tá? Eu quero o X4, 5. É o último elemento da lista, é o 9. Tá? Percebe? Se eu colocar o X4, 6, ele vai dar problema. Por quê? Porque eu saí do tamanho. Ó, a lista indexada está fora do range. Ok? Ele está te dizendo que está fora do negócio lá. Então, tu tá dando um vetor de tamanho 6, está pedindo o cara da sétima posição dele. Tá bom? Então, tome cuidado com esse negócio do 0 e 1 aqui do nosso Python. Tá bom? Bem, o X5, o que é o X5? Ele é uma tupla. Tá? Confesso para vocês que as tuplas não são tão usadas assim no ambiente estatístico. Elas são usadas em outras áreas, mas é importante a gente saber que elas existem. Qual a diferença das tuplas para as listas? Uma tupla ela é uma lista congelada. Você não tem muito como alterar. Às vezes você só quer congelar mesmo um conjunto de números e você utiliza as tuplas. Tá? Mas vocês vão ver que para o nosso curso a gente vai usar muito mais as listas mesmo. Tá bom? E nem tanto as listas. Às vezes a gente vai transformar em array, que vocês vão ver mais um pouquinho à frente o que é um array. Tá? X6. Dicionários. O que são dicionários? Os dicionários, eles são assim. Pensa na nossa própria vida, por exemplo. Eu sou o Andrei. E alguém quer analisar os meus dados. E os meus dados, por exemplo, eu tenho 30 anos. Eu sou o Andrei e tenho 30 anos. Aí, como é que vai aparecer num dicionário para mim, num programa qualquer lá de análise de dados? Vai aparecer Andrei, 30. Ou seja, eu vou guardar a variável e o rótulo dela. Tá? Ou seja, no nosso caso aqui, a gente tem aqui a variável 2, ela tem o rótulo 1. A variável 4, ela tem o rótulo... a variável Andrei tem o rótulo 4. A variável UEPA tem o rótulo 5. E assim por diante. Tá? Isso vocês vão ver, a gente vai estar usando bastante dicionário lá na terceira aula. Tá bom? Que a gente vai estar falando do Network X. Tem alguns dos comandos de lá que eles devolvem em formato de dicionário. Vocês vão ver que às vezes que é importante o dicionário. Tá? Faltou uma variável que eu posso colocar aqui, que são os conjuntos. Tá? Por que é importante o conjunto? O que ele tem de diferente dos outros? Os conjuntos são importantes porque ele tem a unicidade do número. Tá? Por exemplo, aqui eu posso colocar o 2 aqui no X4. E o que vai acontecer? Ele vai printar o 2 duas vezes. No conjunto, se eu colocar 2, ele vai printar só uma vez, porque você está colocando em formato de conjunto. Tá? Você colocar 2, muito cuidado com a sintaxe, né? Eu vou pedir para ele printar o X7. Ó, ele coloca só conjunto 1, 2, 3. O 2 duplicado aqui não é importante. Como a gente aprende lá em teoria dos conjuntos. Então, se você quiser alocar um conjunto num determinado ponto X7, por exemplo, basta você colocar o conjunto de fato de números que você tem lá. Ok? Tem uma outra variável. Essas são as principais variáveis que eu usei até hoje na minha vida, pelo menos uma vez. Né? Pode ser que exista outras aí que eu não tenha mostrado para vocês, mas assim, dessas variáveis dimensionais aqui, você vai usar listas em geral, que também a gente chama de vetor para lista, e essas variáveis que você aloca os números inteiros e números floats, tá? Você pode alocar, inclusive, números negativos aqui também, tá bom? Se você quiser, pode ser número negativo. Uma outra que eu gosto bastante, que ela é super importante para a computação, são as matrizes, que está aqui na outra célula, tá? Matriz, você tem várias formas de alocar matriz no Python. E vamos falar um pouquinho algebricamente. O que é uma matriz algebricamente? Vamos falar de um pouquinho de matemática aí. Puxar um pouquinho o meu viés matemático agora. Você tem
Uma matriz ela foi criada justamente para você conseguir organizar vetores. Então, você tinha vetores que em N dimensões e você queria escrever listas desses vetores. Então, foi para isso que a gente criou as matrizes, para a gente escrever lista desses vetores, tá? Foi justamente por conta da importância das matrizes e dessa ideia de vetor que você vê lá que o produto de matriz é definido daquela forma, né? Que a gente conhece lá. Não é só o elemento pelo outro, né? Um elemento de cada posição pelo outro. Isso daí é curiosidade que vocês podem estar procurando também matematicamente por aí. Muito bem. Então, como é que a gente descreve matrizes? Você põe vetor, você põe listas dentro de uma lista. Você tem uma lista de listas. Tá? E eu posso, inclusive, nas matrizes, alocar variáveis que também não são necessariamente números. Você pode alocar, como eu estou colocando aqui nessa terceira linha aqui, strings. Tá bom? Não necessariamente você vai alocar apenas números na matriz. Tá? E o que você ganha com isso? Você ganha essas listas ordenadas também, muito bonitinho. É importante a gente ordenar as coisas no computador, porque você tem uma hora que você vai saber onde você vai pegar uma coisa que você realmente queira. Tá? Bem, então, por exemplo, aqui, você pode... A gente põe para rodar aqui. Aí eu coloquei para rodar aqui. Eu vou primeiro pedir para printar a matriz A. Aí ele vai printar a matriz toda. Tá aqui a matriz toda. Tá? Aí agora eu quero um elemento dessa matriz. Como é que eu faço? Eu ponho um colchete, colchete e ponho a posição. Por exemplo, o elemento 0, 0. Quem é o elemento 0, 0? É o elemento que está na posição 0 e 0. O mais comum para a gente seria aquele elemento lá que está na posição 1, 1. Né? O elemento que está na posição 1, 1 é o elemento 1 aqui. Ok? O elemento que está, por exemplo, na posição 1, 1, seria o nosso A22 lá, né? Tá aqui. É esse outro 1 aqui, ó. Deixa eu colocar um 0 aqui para não parecer estranho. Ó, é o 0. Tá? Ou seja, a lista 1, eu quero o primeiro elemento da lista 1. Eu quero o terceiro elemento da lista... Eu quero o primeiro elemento da lista 3. Quem é? É o Andrei. Tá? E por aí afora. Então, tomem muito cuidado com essa anotação, tá? Tem que ser em colchete. Não pode ser em ponto e vírgula. Pode ser até que tenha tido uma atualização. Eu costumo usar em colchete. Deixa eu ver aqui se funciona com vírgula. Eu acredito que não. Eu nem fiz esse teste. Ó, ele não funciona, ele não entende. Tá bom? Porque às vezes tem alguma atualização que a gente não saiba e ele já aceite e tudo, mas ele não funciona. Tá bom? Então, matrizes também, como eu disse para vocês, a gente vai focar um pouquinho mais nas matrizes lá na frente, quando a gente estiver trabalhando lá com o Network X. Que grafos tem muito, questão, matriz é muito importante para grafos, tá? Bem, aqui a gente tem as nossas operações. Eu defini aqui uma variável x com 1, que a gente vai usar ela bem aqui, tá? Qual é a primeira operação que você tem aqui? Na verdade, você tem... essa daqui deveria ser a operação... Vou colocar aqui 0, né? Tem uma que eu pulei aqui, mas a gente põe aqui operação menos 1, vamos dizer assim. Tá? Aqui essa operação aqui, ela vai ser x1 mais x2. Tá? Quem é o x1 mais x2? O x1 eu já defini aqui em cima. Como eu não alterei ele, o Colab já está entendendo que aquele x1 já está guardado lá, naquela parte da memória. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer o print. Eu vou guardar esse print aqui, depois eu mostro para vocês. Eu vou fazer o print só do operação 1. Tá? Tomem muito cuidado, de novo, com a forma com que a gente escreve. Se você, primeiro, não é aconselhável, quando você está programando, usar uns caracteres que não são muito usuais, do tipo tio, chapeuzinho, cedilha. Você pode usar? Pode, mas até para a beleza do teu código não é muito legal. Tá? Meio que as pessoas têm um pouco de preconceito de usar isso daí. Às vezes tem programa que nem aceita a forma que você usa um cedilha,
um acento tio, porque às vezes esses acentos eles não possuem outras línguas. Tá? Então, não tem um preconceito, é mais questão de estilo mesmo. Tá? Então, não é aconselhável você usar o acento tio. Então, eu vou pedir para ele printar o operação 1, tá? Que é essa variável aqui. Não ponha um espaço também, tá? Ponha apenas, se você quiser dar um espacinho para não ficar uma coisa muito colada, põe um underlinezinho e fica legal, tá? Olha o que ele fez. Quem é o X1? O X1, não era isso que eu queria fazer. Eu vou fazer X1 mais X1. Tá? X1 mais X1. Deu 6. Tá? Ou seja, eu estou somando o X1 com ele mesmo. Tá? Então vai dar 6. Agora, eu vou guardar na variável 0 o X1 vezes o X2. Quem é o X1? É o 3. O X2 é esse cara negativo aqui. Aí é o que eu vou fazer. Vai ser... Agora eu vou pedir... Ele já fez essa operação, mas agora eu vou rodar de novo e pedir para ele printar a operação 0. Apertei errado. Não tem Ó, viram? Só de ter o underline aqui ele não fez. Tá. Ele fez a multiplicação para mim. Vou até colocar aqui. Esse é a multiplicação. Aqui no verdinho, até bom, você pode até colocar, porque eu nem falei isso também, né? Quando você põe esse jogo da velha e essa parte que está verdinha, você está colocando comentário. Então ele não vai ler isso daí. Isso daí ele entende que você só está querendo meio que comentar o que significa aquela linha ali, ou alguma coisa abaixo. Tá? Multiplicação é feita assim. E o que são esses dois asteriscos? Qual é a diferença? Os dois asteriscos eles são a potenciação. Tá? Em outros programas, a gente costuma fazer a potenciação com um acento circunflexo. Tá? Aqui a gente faz com os dois asteriscos. Então, eu vou colocar aqui para você ver direitinho. X1 elevado a X1. Bem. Tá. Ele vai ter que mudar aqui também. Ó, 27. Que é o quê? É o 3 elevado à terceira. A gente sabe que é 27. Tá bom? Então, aqui a gente tem potenciação. Tá? Quando você põe uma barra, você está fazendo a divisão comum. Quando você põe duas barras, ele vai te devolver a parte inteira da divisão. Tá? Isso é muito útil para quem, por exemplo, trabalha com teoria dos números e criptografia. Muitas vezes você precisa só da parte inteira do número que você quer. Tá? Então, eu vou printar aqui para vocês o 2, a operação 2. E ele me devolveu só a parte inteira da operação. Eu fiz x1 dividido por x2. O x1 é 3 dividido por esse daqui. Ele me devolveu só a parte inteira. Eu vou fazer aqui, sei lá, deixa eu colocar aqui o x1... x1 dividido por x11. Era para isso que servia o x11. Era isso mesmo. Pronto, ele devolveu só a parte inteira. Tá? Ó, o x1 é 3, o x11 é 2. Isso ia dar 1,5. Ele me devolveu só o 1. Então, ele joga fora a parte que não é inteira da multiplicação, da divisão. Tá? E o operação 3, ele vai nos dar o resto da divisão. O resto da divisão entre x1 e x11, ele vai ser 1. Tá? Se você for lá o algoritmo lá de Euclides, você faz 3 dividido por 2, vai dar 1 e sobra 1. Ele está lhe devolvendo justamente esse 1. Tá? Essa operação de resto de divisão, ela serve muito para contar ciclos dentro do nosso computador. Tá? Às vezes você tem um fenômeno que você está tentando modelar, que é um fenômeno cíclico, você usa esse resto de divisão. Tá bom? Então, você tem essas operações básicas aqui, né? Eu esqueci de colocar aqui soma. Tá? E essas operações elas podem ser feitas tranquilamente aqui no Python. Tá? Como eu adiantei para vocês ainda agora, você pode colocar esses resultados um do lado do outro. Tá? Você pode colocar a operação 1, operação 2, operação 3, tudo em uma lista só. Você pode printar isso aqui. Deixa eu apagar isso daqui.
e fazer... E o que é esse comando round aqui? O comando round ele serve para você arredondar o número. Lembra lá que a gente fez agora o 7, ficou um negócio feio, né? Você printou o X... por exemplo, o X2 aqui, né? Eu posso cortar ele bem aqui, ó, e tirar todo esse pessoal aqui. Eu posso printar ele dessa forma com ele inteiro todo. Né? Às vezes o programa vai fazer uma conta mais aprofundada e você quer só as 2, 3, 4 casas decimais primeiro. Como é que você faz? Você faz um round, um número, e vírgula, quantas casas decimais você quer, entre parênteses. Tá? Então, ó, aqui eu estou pedindo que a operação venha com 2 casas decimais, a operação 1 com 2, a operação 2 com 2, a operação 3 com 2 também. Eu vou mudar aqui só para vocês verem que fica diferente. 4 e 5. Ele vai rodar. O que nós temos de errado? Ah, tá. É porque eu apaguei a operação aqui. Operação 0. Pronto. Agora ele vai rodar bonitinho. Tá? O primeiro com 2 casas decimais. O segundo ele não colocou 3 porque ele é um número inteiro, de fato. Né? A operação 1 é só uma multiplicação. O 3, esse daqui ele também não colocou. Vamos colocar aqui no 9. O 9 é a operação 1. Vou colocar aqui vezes 5.96348, pronto. Só para vocês verem direitinho como ele vai arredondar. Pronto. Ó, ele arredondou. Tá? Ele arredondou a operação 1 para 3 casas decimais. Tá? Se eu tirar o round daqui, ele vai me dar um resultado maior. Ele vai me dar um resultado com mais casas decimais. Esse 3 também. Ó, aqui ele me deu 700 com um monte de casa decimal. Tá bom? Ele tem um default de casas decimais, tem um máximo aí que ele te dá de casas decimais, tá bom? Bem, aqui eu quero printar, por exemplo, o soma das listas. Eu quero somar 2 listas, tá? Por curiosidade, olha o que vai acontecer quando você soma 2 listas no Python. Ah, tá. X6 é porque eu só mudei aqui. Eu quero somar o X4 mais X4. Então, eu vou colocar aqui X4. Tá, somando dicionários. Vocês viram que a gente não pode somar dicionário. Ó. Ao invés de ele pegar cada elemento de cada posição e somar, ele concatenou um no outro. Veja, ele não fez 1 mais 1. Ele fez 1, 2, 2, 4, 10, 9, 1, 2, 2, 4, 10, 9. Tá? Ele faz essa concatenação de 2 listas nesse caso aí. Então, e se eu quiser realmente fazer a soma dessas listas, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas listas em um elemento que a gente chama de array. Tá? Só que a gente vai ver esse array um pouquinho mais lá na frente. O array é você transformar as coisas em vetor, basicamente. Tá? Lista não é vetor. São 2 coisas diferentes. Não é o mesmo nome, não. Tá bom? Você tem como também... isso quase todo programa tem. Mas você tem como pedir para ele criar uma caixinha para o usuário digitar naquela caixinha uma determinada situação lá. E como é que você cria essa caixinha? Com o input. Tá? O input, você vai ver aqui, ó, se eu rodar aqui, olha lá, digite o primeiro número. Eu vou digitar 2, o segundo número, 3. E ele vai me devolver aqui, no caso, a potência dos 2. Tá? Eu tenho o A é o primeiro número, o B é o segundo número, e o C, ele vai ser o A elevado a B. Ele vai me devolver essa potência. Eu estou pedindo para ele printar o C. Tá bom? De acordo com o que a gente fez antes. Só que tem um probleminha aqui, ó. Se você não diz que variável é, se você põe dessa forma aqui, olha o que vai acontecer. Se eu ponho só o comando input, entre parênteses, como o comando que eu vou colocar aqui ele é um comando de... ele é meio que uma string, você tem que colocar entre aspas, tá? Se eu colocar sem as aspas aqui, se eu tirar essas aspas aqui,
ele fica branco. As cores aqui, elas são muito importantes. Se você verifica, se ele ficar branco, talvez tenha um problema ali. E nesse caso aqui tem, tá? Você pode colocar aspas simples ou aspas duplas, tá? Tanto que você vai ver que ele vai rodar com aspas simples aqui em cima e com aspas duplas aqui embaixo. Tá? O Python permite isso. Olha o que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui uma soma. Olha o que vai acontecer. 5 e 7. Ao invés dele somar, ele concatenou um número no outro. Ele não deu 12, deu 57. Por quê? Porque o default, o input, justamente ele entende que você está colocando uma string. Ele não está entendendo que o número 5 é um número. Ele está colocando uma string. Tá? Então, se você... Vamos dizer aqui que você põe Andrei e você põe o EPA. Olha o que ele faz. Ele concatena Andrei e o EPA. Então, ele está te dizendo que a soma, ele está entendendo que a soma, nesse caso, não é você somar numericamente, é você concatenar. Tá? Ah, mas Andrei, eu quero concatenar. Como é que eu faço? Faz o que eu fiz até agora. Ou você chama a variável, que é uma variável inteiro, ele só vai aceitar os inteiros. Int. Aí agora, ó, veja o que vai acontecer. 8, 87 e 3. Ó, 90. Agora ele somou. De 87 para 87 mais 3, ele somou como 90. Tá? Olha outro testezinho legal aqui. Se eu colocar 8.2, olha o que vai acontecer. Ele está te dizendo bem aqui, ó. Na linha 2 está errado. Tem um errozinho na linha 2. E qual é o erro? O que você colocou, ele é inválido para o inteiro. Tá? O 8.2 não é o número inteiro. É isso que ele está te dizendo. Tá? Se você colocar um float bem aqui, aí agora ele vai aceitar. Olha, ele deu uma pequena demorada aqui. Ó, e aí ele soma. Tá? De novo, se eu quiser diminuir essa quantidade de 9 aqui, eu posso colocar um round, entre parênteses, o número que eu quero e quantas casas decimais. Vou colocar 2 casas decimais só. Digite o primeiro número, 2. O segundo, 2.1. E aí ele colocou só o 10.3. Tá? Se eu quiser o número inteiro, se eu quiser só o retorno do número inteiro, eu ponho uma casa decimal que ele vai pegar só a parte inteira do número decimal. Certo? Muito bem. Então, lembre-se, se você vai colocar um input, você tem que colocar o input e colocar que tipo de variável está naquele input. Se você não põe, você só põe o input, ele vai entender que é uma string. Tá bom? Aí aqui nós temos a primeira estrutura mais mecânica no computador, que ele vai fazer, ele vai te ajudar a tomar uma decisão, que é a estrutura condicional. A estrutura condicional funciona de que forma? Ele vai tomar a decisão de acordo com condições que você impõe para o computador. Tá? Então, você vai colocar uma condição e ele vai te devolver alguma coisa de acordo com aquela condição que você colocou. Como é que funciona essa estrutura? Dessa forma aqui. Ó. Eu criei 2 variáveis, uma variável x e uma variável y. A variável x é menos 3 e a variável y é 3. Tá? Eu esqueci de falar para vocês, mas assim, vocês estão notando que programação você precisa saber um mínimo ali de inglês, tá? Não precisa ser expert, precisa ser fluente em inglês. Você precisa saber um pouquinho de inglês ali para você entender o que está escrito, tá? O que ele está te dizendo aqui? Ele está te dizendo se x é maior que 0, vai acontecer tal coisa, tá? Se o x é maior que 0, 2 pontos, ele vai fazer isso aqui, tá? Aí, como é que funciona essa estrutura? Ele vai entrar no laço. Se o x é um número positivo, ele vai entrar bem aqui e vai fazer isso daqui que você colocou aqui dentro, tá? Ele vai te dizer, ó, o tipo, que é uma outra variável que eu criei, este número é um número positivo. Eu coloquei uma string dentro dessa variável,
que é a resposta que vai ter. Você vai colocar que ele é uma string. Caso contrário, se o x é igual a 0, ele vai te dizer que a variável tipo vai te dizer que ele é 0. Caso contrário, se esse número, ou seja, qual é o caso contrário dele ser positivo ou ser 0? É ele ser negativo. Este número vai ser negativo. Tá? Eu vou pedir para printar o tipo, que eu esqueci de colocar aqui. Tá? Então, esquece um pouco esse y aqui. Uma coisa muito importante no Python. Ó, vou colocar para rodar primeiro aqui. Ó, este número é negativo. Tá? O x é negativo. Se eu colocar 3, este número é positivo. Se eu colocar 0, é o 0. Tá? De acordo com o que eu altero naquela variável, ele vai me dizer se ele é positivo, negativo ou 0. Tá? Uma coisa muito importante no Python. Deixa eu mostrar um erro aqui que acontece no Python, que em geral não tem nos outros programas. Alguns podem achar que isso é uma chatice do Python, mas eu vou explicar para vocês por que isso é necessário. Tá? Eu vou colocar todo mundo no mesmo aqui. Ó. Olha o que ele vai dizer. Você não identou o seu código. O Python, ele não aceita que você não idente o código. O que é identar um código? É você dar esse tab bem aqui, ó. Quando alguma coisa está dentro de um laço, você tem que dar o tab para o programa entender que ele está dentro daquele laço lá. Se eu ponho, por exemplo, porque percebe, eu entro desse if, eu entro bem aqui, se eu ponho esse aqui grudado, ele entende que não está dentro do if. Que não é aquilo que eu tenho que fazer na condição. Tá? Por exemplo, eu posso colocar bem aqui embaixo o print. Se eu colocar, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou colocar o print na mesma linha do tipo. Olha isso. Ele não printou. Por que ele não printou? Porque ele, primeiro que não tem a variável x, né? Tá. Deixa eu colocar aqui a variável x como sendo uma variável positiva. Ó, ele não printou. Por quê? Porque a variável x é positiva, ele entrou bem aqui. Como a variável x é positiva, ele pulou direto. Ele não entra nesse elif e ele não entra no else. Agora, observe o seguinte. Eu coloquei negativo. Agora ele vai lá e printa. Por quê? Porque ele entendeu que o meu print tipo, ele está dentro do else. Eu só vou printar ele se eu entrar no laço do else. Eu passei pelo laço do if, ele não valeu a condição. Eu passei pelo laço do elif, não valeu a condição. Eu entrei no laço do else, valeu a condição. Aí ele vai fazer as duas coisas que estão lá dentro. Ele printou este número é negativo, ele transformou a variável no este número é negativo, e ele printou tipo. Certo? Se eu faço simplesmente isso daqui, volto para cá, eu vou colocar outro aqui para a gente ter para vocês verem como ele vai entrar no primeiro laço. Este número é positivo. Desta vez, o que aconteceu? Ele entrou no if, aqui, viu que a variável varia isso daqui, varia este número é positivo, e pulou direto. Acabou o laço do if, ele fez o print. Tá? Se você dá esse tab, ele entende que ele está dentro do else. Se você tira o tab, ele entende que ele está fora do laço do if. Ok? Beleza. Você pode fazer muitas coisas com if. Muitas coisas. Ele é um dos comandos mais básicos que tem. Tá? O que significa esse elif, né? Para quem nunca ouviu falar. O elif, ele é o else if. É o caso contrário dos outros programas. Tá? Mas aí o Python pegou e juntou tudo. Transformou em elif. Tá bom? Aqui embaixo eu deixo os exercícios para a gente fazer. Uns exercícios simples, clássicos. E um que eu coloquei aqui que eu acho que não é muito clássico. Tá? Você aqui tem um exercício para você construir uma função que verifica se a soma de um vetor de tamanho n é maior do que um determinado valor dado.
Então, você vai ter um vetor, você vai somar ele e vai ver se ele é maior do que um determinado 20, 25, e assim por diante. Tem como você fazer isso com if. Construa uma função que verifica se três dados têm se três lados, né? Se dado três comprimentos, né? Se dado três comprimentos, esses podem formar um triângulo. Esse exercício é muito clássico e tem muito resolvido por aí, tá? Dado um vetor V de tamanho n, construa uma função que retire todos os valores de zeros e negativos desse vetor. Tá? Se eu não me engano, no Python tem um comando que faz isso, mas eu quero que você construa essa função. Dado uma lista de strings, como por exemplo, Andrei, Python, aluno, pão, amor, paysandu, transforme o vetor em uma boa representação numérica. Por exemplo, a lista de zeros e uns. Tá? Eu estou te dando esse exemplo aqui, é só você olhar o padrão que esse vetor tem e tentar transformar eles em zeros e uns. Tá? Um exemplo muito legal aí é você transformar, por exemplo, tudo que é letra A em 1 e tudo que é letra começa com P em 0. Você consegue fazer isso usando o if também, tá bom? Só que aí você vai usar também uma pequena estrutura de repetição, da estrutura de repetição, que é o que eu vou ensinar agora. Tá? Estrutura de repetição. Também é uma estrutura muito clássica que não tem só no Python, obviamente. Essa também não tem só no Python, tá? Tem em todos os programas que você queira. O que é uma estrutura de repetição? Ela é uma estrutura que ela vai fazer a repetição de várias vezes de um comando que você está dando. Tá? Você vai ter que indexar esse comando e você vai ter que dizer onde começa e onde que para. Tá? Como é que funciona essa estrutura de repetição no Python? Ela é estrutura dessa forma. For. O for, para quem, como eu disse, para quem entende um pouquinho de inglês aí, é para, e em nesse vetor aí, eu vou fazer isso daqui, que eu vou já explicar o que é também. Tá? Então, o for, o que é o i? O i é meu índice. É o cara que vai correr dentro do meu problema lá. Então, o i em range, você precisa escrever o range. E como é que o range funciona? Ele funciona assim, ó. Aonde que o que significa esses três pontinhos aí? Esses três vírgulas aí? Início, término e término de quantos passos. Tamanho do passo, vamos colocar assim. Eu vou tirar esse menos 1, já eu explico ele. 0, 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o i e vou correr ele de 0 até 10. De quanto em quanto? De 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar um 2 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ele vai dar saltos de 2 em 2. Se eu colocar 5, ele vai dar saltos de 2 em 2. De 5 em 5, quer dizer. Tá bom? O que é esse comando append? Esse comando append, ele faz o seguinte, vê que eu criei aqui em cima uma lista vazia. Eu quero preencher esta lista com alguma coisa, tá? Esse é um dos comandos que eu mais acho legal do Python, porque ele é muito simples de você utilizar. Eu criei a lista vazia em cima, eu não precisei fixar o tamanho dessa lista. Se eu quiser fixar, eu só faço vezes 10, por exemplo. Aí eu vou ter uma lista obrigatoriamente de tamanho 10, tá? Mas eu deixei ela vazia. Beleza? Eu deixei ela vazia. Ou seja, eu posso construir o tamanho que eu quiser dessa lista aí. Que o Python suporte, né? O que eu vou fazer? Eu vou preencher. Eu já criei esse vetor aqui em cima. E eu vou preencher este vetor V. Eu vou preencher, ou seja, append, com o I. Tá? Olha o que ele vai fazer. Eu vou pedir para ele printar o V. Notem de novo. Se eu fizer isso daqui, ele vai estar dentro do for. Eu deixando aqui, ele está fora do for. Ou seja, se eu tiver assim, deixa eu colocar um aqui de novo. O que ele vai fazer? Ele vai printar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo dentro do vetor. Tá? Vamos ver aqui, ó. Ele fez meio que a construção de como é que foi feita o tamanho do vetor.
0, ele fez o vetor 0, vetor 01, 012, 013 e assim por diante. Se eu tirar o print de dentro do for, olha o que vai acontecer. Ele só preencheu a minha lista toda. Ele preencheu uma única lista. Tá? Ele colocou o 0, aí foi lá, voltou no coisa, colocou o 1, foi lá e colocou e só printou o V de uma vez. Ele não printou de um por um. Tá? Então, fiquem atentos a essa grande diferença. Tab, aqui, ele faz todo o preenchimento. Sem ele, ele faz apenas o preenchimento. Ele preenche tudo e põe o vetor para ti no final. Tá bom? Então, que fique claro. Aí a gente pode brincar um pouquinho com esse range, né? Você pode colocar, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei ainda agora. Se eu colocar um negativo aqui, ele vai entender que eu vou dar passos para trás, digamos assim? Vai. Só que nesse caso aqui, ele vai dar problema. Por quê? Ele não vai preencher, ele preencheu nada. Por quê? Porque eu estou começando do 0 e terminando em 10. Então, eu tenho coisas para frente, mas eu estou dando passos para trás. O que a gente vai fazer aqui? Você tem que trocar a ordem, né? Do 10 e 0. Olha como é que fica. 10, 9, 8, 7, 7, até 1. Tá? Se você quiser que chegue do 0, basta você colocar o menos 1 aqui, né? Aí chegou no 0. Tá? Se você quiser que chegue no menos 1, você põe menos 2. Ele chegou no menos 1. Então você pode construir listas dando passos para frente ou passos para trás, dentro da nossa referência do 0 aí. Tá bom? Se eu quiser dar passos de menos 2, eu posso fazer isso também. Olha que legal. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Posso ir até o menos 4 aqui, por exemplo. Não, eu dei passos de menos 4, né? Eu posso ir até o menos 4. Ele foi até o menos 2. 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 2. Perfeito? Então, você tem essa facilidade de fazer esses saltos divertidos aí dentro do Python. Tá bom? Você não precisa se bater muito com a questão de que como é que você vai fazer esses saltos de 2 em 2. Ele já tem esse comando range aqui, muito bem definido, muito bem formalzinho. Tá bom? Aqui eu vou dar um simples exemplo de um pequeno código que eu fiz para você printar imagens de uma função afim. Olha que legal. Dada uma função afim, você consegue printar a quantidade de imagens que você quer dessa função. Tá? Então vamos ver. Ó, o que você precisa? Eu preciso dizer para o computador. Você precisa dizer tudo para o computador para ele poder fazer essa conta para ti. Eu preciso dizer para ele quantas imagens eu quero. Eu estou guardando aqui na variável n quantas imagens eu quero. E quem é o meu parâmetro A e quem é o B. Tá? São os dois parâmetros que você precisa para calcular uma coisa numa função afim. Tá bom? Aí, eu tenho... O que é o x? O x são os valores que eu vou calcular. Tá? Eu estou criando no x uma lista de 1 até o n mais 1. Ou seja, de 0 até o n mais 1. Ou seja, se eu digo que o n é igual a 10, eu vou colocar... Ele vai criar de 0 a 10. Mas aqui o x você pode colocar a lista que você quiser. Tá bom? Você pode colocar, inclusive, à mão a lista aqui que você quiser. Beleza. Aí aqui nesse vetor vazio, é o vetor que ele vai preencher as imagens. Beleza? E aqui é uma lista até n mais 1. Tá bom? E aqui ele vai correr de 0 a n, de 1 em 1. Então, você tem esse range aqui, de 0 a n mais 1. Tomar cuidado com o quê? Com o fato do tamanho desses dois vetores. Esse range aqui, ele tem que correr exatamente no tamanho do vetor len, no vetor x. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher as imagens com essa expressãozinha bem aqui. Que você precisa dizer onde é que está o índice j. O índice j está justamente dentro do x. Então, veja lá. Qual é o valor das, imagens que você quer? Quantas imagens, né? Eu tenho 20. Eu
quero 20. Eu dou o valor de 2 para o A, você pode dar outros valores, e 10 para o B. Ele vai demorar um pouquinho, mas é aqui ele rodou. Está aqui as 20 imagens que ele deu. Tá? André, eu quero saber se foram realmente 20 valores. Como é que eu faço isso? Eu só peço para ele printar. Ó, print, len, imagens. Ele vai te dizer o tamanho do vetor imagem. O tamanho do vetor que foi criado, vetor imagem. Tá bom? Aí ele vai te dizer, ó, de novo, 20, A, 2, 10. Aí ele printou. Ele printou aqui de 0 a 10, e ele está te dizendo que o vetor tem tamanho de 21. Por quê? Porque eu estou partindo do 0 até o n mais 1. Tá? Se eu quiser, eu posso tirar aqui e vai ficar tudo certinho, né? Posso colocar só até n aqui e vai dar 20. Certo? Ó, 20, 2 e 10. Ó, aqui agora esse aí me deu exatamente 20 imagens. Tá? É que eu tinha colocado o n mais 1 bem aqui. Bem, aqui eu estou dando mais um exercício, 2 exercíciozinhos. Um primeiro que você pode fazer uma coisa semelhante com algumas outras funções, do tipo uma função como essa daqui, uma função modular e uma função quadrática. Dá para fazer um programa muito semelhante. A diferença é que a função modular você vai usar também o comando if dentro. Porque lembra que toda função modular também pode ser escrita como uma função de várias sentenças, né? Você tem o loop, que ele é meio que uma mistura dos dois. Ele é um loop condicional que a gente chama. Tá? O que é o loop condicional? É o while, é o enquanto. Enquanto tal condição não for obedecida, eu vou ficar fazendo aquela conta que está dentro dele. É isso que ele te diz. Tá? Aqui um simples exemplo, mas eu vou pular ele um pouquinho e vou entrar logo nesse exemplo das senhas aqui para vocês entenderem como é que funciona. Como é que é esse problema das senhas? Como é que funcionam as senhas? Você vai lá no banco e digita a sua senha. Você digita a senha, o computador vê se é a senha que está guardada e aí te devolve uma mensagem dizendo, não, eu vou entrar no sistema. Não, a sua senha está errada. E assim por diante, né? Tem como a gente fazer isso em Python. Então, eu vou colocar dentro da variável, eu vou criar duas variáveis, a variável senha e a variável tentando. Tá? A variável senha, eu vou colocar qual é a senha do usuário, que ele cadastrou. Tá? E a variável tentando, eu vou colocar um input, que é aquela caixinha lá que a pessoa vai digitar a senha. Tá? Digite a sua senha de 4 dígitos. É que eu estou dizendo quantos dígitos tem a senha. Tá? E agora eu vou entrar no meu while. Como é a estrutura do while? Você precisa colocar os parênteses. Dentro dos parênteses você põe a condição que você quer e põe os 2 pontos no final. E indentado tu põe o que é a conta que vai ser feita repetidamente lá dentro. Tá? Então, ó, você tem o while. Aí entre parênteses você põe a condição, os 2 pontos e aqui dentro indentado você vai ter o que vai ser repetido várias vezes. Então vamos lá. A minha senha aqui ela é 1010. Olha como é que vai funcionar. Digite sua senha de 4 dígitos. Então vou digitar 10, 12. Senha incorreta. Tente novamente. Aí ele vai abrir de novo a caixinha para mim. Aí eu digito 14, 15. Aí, senha incorreta. Tente novamente. 20, 21. Senha incorreta. Tente novamente. E ele vai ficar repetindo até você acertar a senha. 10, 10. Senha correta, entrando no sistema. Certo? Então, esse aqui é um programinha você usando o while. Até ele obedecer aquela condição, ou seja, até a senha. Enquanto a senha for diferente do tentando, ou seja, enquanto a variável senha for diferente do que você está digitando, ele vai continuar repetindo esse laço até você acertar a senha. Tá? Só que aí tem o seguinte. Lembra que hoje você tem uns programas, alguns lugares que se você errar a senha 3, 4 vezes, o sistema bloqueia a sua senha. Tem como adaptar esse problema da senha para isso? Tem. Tem como você adaptar para uma quantidade K de tentativas? Tem. Eu mostro para vocês bem aqui. Ó. Eu fiz uma adaptação desse primeiro aqui para esse segundo. O que eu inseri nesse problema aí? Eu inseri um simples contador e um C. Tá? Então, você tem aqui a senha. Você tem aqui esse K, que ele é um contador.
O que esse contador vai fazer? Ele vai contar quantas vezes aquele while está sendo repetido. Isso vai ser importante para mim, tá bom? Muito bem. Então, aqui, ó, dentro do while eu vou colocar a mesma condição, que vai ser, se a senha for diferente do tentando, que é lá eu tentando colocar a senha, enquanto a senha estiver sendo diferente do tentando, e o K é menor do que 3, esse K ser menor do que 3 é justamente a quantidade de tentativas. Se eu colocar ele menor do que 4, ele vai deixar fazer até 4 tentativas. Se eu colocar até menor que 5, ele vai deixar até 5 e assim por diante. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Bem aqui. Eu estou colocando lá dentro. Ó. Vou fazer, olha, dentro do K, cada vez que você repetir, eu vou somar 1 nesse K. Eu vou repetir e vou somar 1. Vou repetir e vou somar 1. Vou repetir e vou somar 1. Tá? Então, o contador somando 1 no K. Pode parecer matematicamente estranha essa expressão, mas na computação ela é muito usada. Tá? Você usar o K e você põe o K mais 1 dentro do K. Ele entende que você está meio que atualizando ali o seu K. Tá bom? Então, eu vou fazer, ó. Quando ele entrar nesse loop, ele vai fazer K igual a 1. Ele entrou no loop. Aí vai printar, senha incorreta, tente novamente. Aí ele abre de novo tentando. Para ti. Tá? Vamos ver como é que funciona? Aí, ó. Aí, isso é dentro do while. Tá? Isso é como o while vai estar funcionando. Eu vou rodar primeiro e vou já explicar qual é essa ideia desse if aqui. Ó. Digite a senha de 4 dígitos. Eu vou digitar 15, 15. A nossa senha é 10, 10. 15, 15. Ó, 17, 18. Aqui ele foi até 4, né? É 13, 10. Ó, eu errei as 3 tentativas, as 4 tentativas, e ele bloqueou o sistema. Ele te devolve a mensagem senha bloqueada. Tá? Aí, você vai ver que se acontecer o contrário, né? Tipo 12, 13. É 12, 40. Ó, aí, sei lá, agora eu lembrei a minha senha lá, 10, 10. Aí, senha correta, entrando no sistema. Tá? Feita que você altere esse K, ele vai mexendo lá no que você quer. Eu vou colocar 2 só. K menor do que 2. Você vai ter as 3 tentativas, né? Você vai ter, ó, 10, 12. Errei. 10, 12. Errei. 10, 14, 09. Errei. Tá, aqui só precisa entrar porque... porque eu não mudei aqui também, né? 2. Aqui tem que ser 2 também. Ó, de novo. 10, 12. 10, 00. 11, 11, 11. Ó, senha bloqueada. Daí que eu não tinha mudado junto aqui. Se você quiser, você pode até colocar aqui um automatizar mais, né? Você pode colocar aqui limit igual ao 2 aqui que você colocou lá, né? Para ele não ficar uma coisa... Você não tem que ficar trocando nos dois, você põe o nin aqui. Aí você altera só aqui. Certo? Aí vai contar do 0, 1, 2. Então, nesse caso aqui, você tem 3 tentativas para fazer a senha. Tá? Então, qual é a diferença do for para o while? O for, ele roda até um determinado ponto que você deu. O while, ele roda até uma determinada condição se satisfeita. Que é a determinada condição que você colocou dentro do condicional dele lá.